A atuação do Brasil no sistema do OMC apresenta três estratégias que variam de acordo com a posição de demandante, demandado ou terceiro interessado e com a capacidade de exposição do setor privado em financiar um escritório para auxiliar o governo. O Brasil, como um país em desenvolvimento, demorou para ganhar confiança e capacidade para a abertura de casos. Além disso, o país não tinha uma divisão burocrática especializada em trabalhar em questões de solução de controvérsias e não tinha desenvolvido o auxílio do setor privado. Com o tempo, a estratégia brasileira foi se adaptando aos moldes da OMC e, além disso, cada vez mais foram contratados escritórios nacionais e internacionais para auxiliar o governo. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento no qual um escritório nacional foi contratado para trabalhar com o governo sem a participação adicional de um escritório internacional. O sucesso foi tanto que reforçou a credibilidade do Brasil nos círculos ligados ao OMC, o que aumentou sua influência nas negociações conduzidas paralelamente aos litígios potenciais. Em 2016, o Brasil apresentou à OMC pedidos de consultas à Tailândia em que questionava a prática do país de concessão de apoio aos produtores de cana-de-açúcar, elevando a produção e a exportação. O Brasil identificou que os incentivos concedidos pela Tailândia para o setor afrontavam as obrigações contidas nos acordos da OMC. Quando o Brasil atua em um caso como demandado, dois aspectos se destacam. Primeiro, o fato de o setor privado ter menos disposição de financiar um advogado privado para auxiliar o governo. E, em segundo, se a reclamação desperta preocupações sociais, ativistas da sociedade civil podem auxiliar indiretamente o governo em sua resposta. Em 2005, a União Europeia entrou com um pedido na OMC que questionava normas brasileiras que proibiam países do bloco de exportar pneus remodelados ao país. Segundo os europeus, a proibição violava as regras internacionais. A OMC considerou o pedido da União Europeia procedente em 2007 e exigiu que o Brasil adequasse suas leis. O Brasil escolhe participar como terceiro interessado quando seu interesse na controvérsia é mais sistêmico do que o interesse comercial direto. Nesses casos, há menos necessidade de assistência de escritórios e a participação não é tão custosa para o governo em termos de conhecimento. Um dos 100 casos em que o Brasil participou como terceiro interessado ocorreu em 2017, quando o Canadá solicitou que o OMC abrisse uma investigação contra os Estados Unidos por praticar dumping contra a madeira produzida no Canadá, pois estabelecia preços diferenciados. O Brasil alega que o dumping também prejudica as exportações brasileiras e, por isso, solicitou a entrada no contencioso como parte interessada junto com outros países.